Pessoal que é portador de hernia de disco e realizar agachamento. Coloquei um post no meu Instagram, deu uma polêmica do caramba. Uns favoráveis que tem que agachar, quem tem hernia de disco. Outros desfavoráveis, não faz isso, que é um terror. Videoaula de hoje, como é aqui no YouTube, vou fazer com mais calma, explicar alguns processos porque eu sou portador de hernia de disco e eu faço agachamento. Então fica comigo na videoaula, vamos tirar isso a limpo. Gurizada, olha só. Como tudo, né, no Brasil ultimamente, tudo vira polêmica, mais uma polêmica se instalou na questão de quem tem hernia de disco, se pode ou não agachar. A gente fez um vídeo rápido, um vídeo para chamar atenção, para ilustrar para a galera no Instagram. Colocamos no perfil do Treino em Foco, coloquei no meu perfil e, obviamente, surgiu o que, de certa forma, nós já esperávamos, né? Uma certa polêmica. Só que foi bem mais que uma certa polêmica. Foi bem. Ficam os torcedores, alguns torcendo favoravelmente a que se faça agachamento com hernia de disco e outros torcendo para que não se faça, a partir dos seus pressupostos. Galera, gurizada, não é torcida de time de futebol isso aqui. Nós temos que levar a coisa um pouco mais a sério e com um pouco mais de cuidado, cautela. E assim, de cara, pode ou não pode agachar? Pode, mas depende de vários fatores, tá? A princípio, pode, mas depende de vários fatores. Nós temos que entender isso melhor. Então, vou discutir isso com vocês na aula de hoje. Então, assim, depende do quê? Tipo de hérnia que o cara tem. O cara tem um abaulamento, ele tem uma hérnia extrusa, ele tem uma hérnia migrada, ele tem uma hérnia sequestrada e migrada, ele tem uma hérnia protusa, um abaulamento. Quer dizer, o que que eu estou falando aqui? São níveis de protusão desse herniamento, que é o disco intervertebral, ele vai saindo do seu espaço anatômico quanto deveria, normalmente por rompimento de anel fibroso, projeção de núcleo pulposo, pode ter outras situações. Num primeiro momento só faz um abaulamento, já é uma iniciação de hérnia, mas é um abaulamento só do disco. Num segundo momento se torna protuso isso, e aí já pode tocar em ramo nervoso, pode, não estou dizendo que vai. Pode tocar em raiz nervosa, ramo nervoso, pode tocar em medula espinhal, né? Que região da coluna ele está tocando em raiz nervosa ou medula espinhal, porque pode ser regiões cervicais, torácicas, lombares. Mais comum é cervical e lombar, mais comum ainda na lombar. E isso tudo vai implicar em perdas funcionais ou dores associadas a essas características que eu estou falando para vocês. Então, primeiro, um abaulamento, depois uma protusão, depois uma extrusão dessa hérnia, ela vai se tornando cada vez mais grave, e depois ela pode ser uma hérnia sequestrada, aquela parte dela ela sai, entra para o canal medular, e aí ela pode migrar para várias regiões, e ao migrar para várias regiões pode haver vários efeitos. Ela pode ser reabsorvida pelo sistema. Então vejam bem, só pelo tipo de hérnia, nós temos vários níveis de gravidade. A localização da hérnia pode ter vários tipos de perdas funcionais e níveis de dores associados a movimentos diferentes, ou não, a depender do tipo de hérnia, localização anatômica e grau de comprometimento que ela está fazendo em tecidos sensíveis frágeis, como medula espinhal e raiz nervosa. Se estiver para um ponto onde não tem a raiz nervosa, onde não tem a medula, para a região anterior, por exemplo, da vértebra, pouco efeito funcional terá. Terá uma diminuição do espaço discal e uma diminuição da ADM entre os dois corpos vertebrais, o corpo vertebral superior e inferior. É isso que vai ocorrer. Mas dores e perdas funcionais, a princípio, não. Pela localização anatômica ser anterior e não posterior, não está tocando no ramo nervoso. Pode até ser uma hérnia de disco extrusa, bem grande, mas não está num ponto anatômico sensível da coluna vertebral. Às vezes pode ser uma hérnia bem menor, mas está num ponto muito sensível da coluna vertebral. O quanto que esse indivíduo tem de fortalecimento muscular prévio, de multífidos, eretores da coluna, parede abdominal, que geram até um certo grau, e dependendo da hernia de disco, um fator protetor. Até um certo grau, fator protetor, a depender do tipo de hernia de disco. Então, se esse indivíduo tem um peso corporal elevado, tem um sobrepeso, obesidade, e é sedentário com a musculatura extremamente fraca, hérnias de disco de menor montante podem ser mais agressivas. Hérnias de disco com maior montante, mas com um fator protetor relativo elevado, podem, não estou dizendo que são, se tornar menos agressivas. Então, a partir desse ponto, gurizada, o que que a gente já pode tirar de informação? Existe uma variedade enorme de tipos, características
posicionamentos anatômicos, influenciando em perdas funcionais, em questões de amplitude de movimento ou, em última análise, em dores, muito diferentes entre as hérnias de disco. São vários tipos, características, perdas funcionais, implicações motoras e dores. Então, qual é do teu cliente? Qual é a que eu tenho? Depois eu vou contar no final da videoaula o meu caso para vocês entenderem. Mas isso vai implicar em algumas pessoas poderem executar o agachamento e outras pessoas não. Ok? E o momento que essa pessoa se encontra também, quando ela está numa crise aguda de hérnia de disco, com dores muito fortes, como eu tive, é totalmente contraindicado movimentos. Até no meu caso, eu não conseguia me movimentar, eu tinha que ficar em cama, acamado, né? Então, sem movimento, medicamento e tratamento médico, não tem outra. Crise aguda. A partir de passar a crise aguda, retomar os movimentos do cotidiano, uma fisioterapia e um processo evolutivo a partir dali, se esse processo evolutivo ocorrer, que pode haver situações em que ocorre a crise aguda, se busca um processo paliativo via exercícios, movimentação, fisioterapia, medicamentos, e não se consegue reverter o processo, o indivíduo tem que entrar por uma cirurgia. Não há outra alternativa. As alternativas paliativas, de evitar o último caso, que é a cirurgia, não tiveram sucesso na sua aplicação devido ao tipo, à característica do indivíduo e outras situações. Então, resta a ele a cirurgia. Então vejam bem, que é uma crise aguda e pode ir à cirurgia e o processo ali não ter como implicar exercícios, muito menos um agachamento. Agora, pode ser um caso como o meu, tive uma crise aguda, passei por um processo de reabilitação via medicamento, depois um processo de fisioterapia, até relativamente rápido, e depois inserido ao exercício físico. E hoje eu agacho, hoje eu faço o agachamento com quilagens bem elevadas e faço para potência, faço acelerado o movimento e projeta a carga na coluna e a minha hérnia está lá e está tudo sob controle. Inclusive outros exercícios, como o stiff, por exemplo, também eu executo esse exercício que projeta a carga na coluna de forma axial e de forma transversal, gerando força de cisalho também, a depender do ponto que eu estou no stiff, final da concêntrica fase cargas axiais, final da excêntrica cargas transversais sobre a coluna, gerando força cisalha. E eu faço isso explosivo, faço com movimento rápido. Por quê? Porque eu jogo um esporte, pratico um esporte, sou atleta master de futevôlei. E eu faço isso para ter ganhos de potência. E faço competições no futevôlei. Eu sou atleta master. Então, quer dizer, eu imponho sobre a minha coluna cargas bastante elevadas. Uma coluna que apresenta, além de hérnia de disco, outros problemas de fragilização como, por exemplo, espondilolistese, que eu já tenho, sei que tenho isso há um tempão, espondilólise, osteófitos marginais. Eu tenho várias outras situações que fragilizam a coluna vertebral. Mas num processo adequado, eu consegui reverter, e nesse processo adequado eu consigo treinar com as intensidades que eu treino hoje, que não são leves. Então percebam que é possível fazer, mas depende no momento. Em crise aguda, nem pensar, né? Não tinha isso. Sobre hérnia de disco, se tu quiseres, nós temos um curso gratuito no Treine Foco Start, gratuito. Não é só esse curso de hérnia de disco que eu vou te oferecer agora. Tem vários outros cursos. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para que se tu tiveres interesse em estudar um curso bem detalhado sobre hérnia de disco, entre outros aspectos, entra ali sem nenhum compromisso, dá uma checagem, vê que cursos são esses que nós temos gratuitos. E se tiver interesse, faz o teu cadastro e passa a fazer o curso. Inclusive de hérnia de disco, onde eu apresento em detalhes o meu problema de hérnia, como eu tratei, como eu fiz, num curso e não num comentário rápido aqui no YouTube, tá? Então, esses são pontos importantes, tá? Um ponto fundamental. Ah, antes disso, essa playlist aqui vai te ajudar bastante porque ela comenta sobre coluna vertebral. Então, se tu queres mais informações sobre coluna vertebral, não é hernia de disco, mas tem que dar o suporte anatômico e cinesiológico para entender a hernia de disco. Então, nessa playlist aqui vai te ajudar e te ajudar bastante nesse sentido. Então, clica aí, faz um tour nessa playlist, aquelas videoaulas que te interessar, maratona elas, tá? Vai te ajudar a compreender melhor todo o aspecto anatômico e alguns exercícios correlacionados à hernia de disco. O segredo, se é que existe um segredo no treinamento para hernia de disco, para se chegar num agachamento, é a progressividade da carga.
No meu caso, como que eu comecei a fazer o agachamento? Só com o peso do corpo, com amplitudes bem curtas, e eu já senti uma sensação de desconforto e dor depois de ter passado a crise aguda e ter feito uma fisioterapia. Então, eu comecei com o agachamento só do corpo, só com o peso do corpo. A carga era tronco e membros superiores, né? A quilagem que eu tinha que levantar imposta sobre a coluna vertebral em amplitude curta. Conforme fui ganhando segurança, a minha cinesiofobia foi passando, e eu fiquei com cinesiofobia, medo do movimento, foi passando, eu fui ampliando o movimento, fui ganhando confiança, aquela sensação de desconforto dor foi passando, eu fui ampliando o movimento. Até um ponto eu colocar um bastão de madeira para fazer o agachamento. Um bastão de madeira, para simular o movimento com uma ADM de 90 graus, um pouco mais, não agachamento a fundo, mas uma ADM para fazer. E a partir dali uma barra de 6 quilos, a partir dali uma barra de 10 quilos, a partir dali com o tempo e com a periodização voltei para a barra de 6 quilos com algumas anilhas, fui progredindo, progredindo, progredindo para chegar num treino com uma quilagem bacana. A partir dali, com essa quilagem interessante, forte, minha coluna sustentando bem, a musculatura forte, sempre treinei bem a musculatura. Parede abdominal, eretores da coluna, não sou um indivíduo com sobrepeso. Então, quer dizer, são todos fatores, mas a minha hérnia tocava em raiz nervosa. Tive crise de dor de não conseguir me movimentar. Tem que tomar medicamento forte para crise de dor. E a crise surgiu a partir de um jogo de futebol que eu fiz um movimento muito agressivo e aí houve o contato, provavelmente da hérnia que já estava sendo instalada na minha raiz nervosa. E aí eu fiquei 3 meses inativo para fazer futevôlei, para jogar esportes e para praticar exercício, mas fui retomando a minha questão funcional. Então vejam que é o meu caso, né? Como eu retomei. O segredo está onde? Na progressividade da carga. Quando eu já estava com uma quilagem bacana e interessante, baixei um pouquinho e comecei a acelerar, acelerando curto e depois acelerando bastante, porque o interesse é treino de potência. Que eu sei que projeta uma carga bem forte sobre a coluna, e a minha coluna, entre outros fatores que eu já descrevi, espondilolistese, espondilólise, osteófito marginal, achatamento discal, degeneração discal, agora também tem uma hernia de disco, e eu continuo fazendo os exercícios, dá para suportar, dá para viver a vida. Eu não preciso me abster, eu não preciso retirar do meu cotidiano algo que me traz extremo prazer em praticar. O esporte e o treinamento. É saber conviver com isso. Mas é o meu caso. Poderia ser um caso em que eu tivesse que, para conseguir chegar nesse nível que eu estou agora, ter ido para a cirurgia. Não foi necessário. Então vejo que cada caso é um caso, galera. Cada caso é um caso e a gente tem que sempre saber identificar os casos. Por isso eu te convido mais uma vez a participar desse curso gratuito de hernia de disco no primeiro comentário fixado. Na descrição do vídeo tu vais encontrar o link. Vai lá sem compromisso nenhum, dá uma olhadinha no material que tem e se gostar, faz o curso. É gratuito, certo? E te convido também para essa playlist aqui, onde a gente comenta bastante coisa de biomecânica aplicada aos exercícios. Então, aqui em cima, tu vai clicar, não vai sair do vídeo, vai abrir aqui. Tu vais poder depois assistir também essas videoaulas de biomecânica aplicado a vários exercícios, entre eles exercício da coluna vertebral. Então, é importante ter a anatomia na playlist anterior, entender a biomecânica e entender o caso do teu cliente. Então, assim, indo para os finalmente dessa videoaula, eu te pergunto se tu já está inscrito, espero que sim. Se não está inscrito, escreve, não perde a oportunidade de acompanhar material aqui, tem muito material bom. Comenta para os teus colegas esse canal, me ajuda a divulgar, para ajudar a galera a entender. E talvez essa videoaula que eu esteja gravando aqui seja interessante tu enviares para o teu aluno, para o teu cliente, para ele entender um pouquinho melhor a situação da hernia de disco que ele tem, fugir da cinesiofobia e ver se ele é um caso que vai poder, progressivamente, com uma progressão bem lenta de carga, chegar a treinar mais pesado. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender, como eu disse, de vários fatores, certo? E o segredo, galera, se é que há um segredo, como eu disse, é na progressão de carga. Eu comecei agachando curto, só com o peso do corpo, e quando eu coloquei carga era um bastão de madeira, quando eu já tinha uma amplitude interessante de agachamento. Aí eu passei a colocar um bastão de madeira para simular o movimento, alguns nas sessões dessa forma, para depois ir para uma barra de 6 quilos para fazer o trabalho. E assim foi evoluindo. Então vejo que depende do tipo de hérnia, localização anatômica, condição prévia desse cliente e condição atual e evolução da hérnia. Porque às vezes ela pode evoluir para uma situação que não haverá outro recurso, terá que fazer a cirurgia, e às vezes ela pode evoluir positivamente numa situação que não há necessidade de cirurgia, o indivíduo pode vir a agachar. Pode ser que ela evolua a tal ponto que o agachamento seja um dos exercícios que terá que ser evitado com esse indivíduo. Então, a princípio, pode agachar, mas depende de vários fatores. Talvez, a depender das condições aí, não consiga. Quando nós vamos para a ciência para analisar, o material científico disponível está muito focado para a medicina,
para ortopedia e traumatologia e para fisioterapia. Para nós, profissionais de educação física, nós temos muito pouca informação sendo trazida sobre protocolos, experimentos, treinamentos para portadores de hernia de disco via exercício físico. Então, nós temos que nos apoiar muito com o material científico que nós encontramos na medicina e encontramos na fisioterapia. E aí fazer um combo e ir muito testando isso e sabendo que o caso é muito, muito individual, como eu comentei na videoaula de hoje. Cada caso é um caso. Então, é extremamente individual. Mas que pode agachar, pode. Até porque, como eu comentei no vídeo no Instagram, o ato de agachar numa privada, o ato de sentar numa cadeira e levantar de uma cadeira ou numa poltrona é um agachamento, é um exercício de agachamento com o peso do próprio corpo, mas é um exercício de agachamento, correto? Então esses cuidados tem que ter. Inscreve no canal, dá uma olhadinha o que eu tenho aqui para te oferecer, para te ajudar. Gostou, te inscreve, aciona o sininho para não perder nenhuma videoaula e também te peço aí a tua contribuição se tu gostou. Coloca aqui embaixo, João, fiquei até o final e comenta com teus colegas, divulga o meu canal para teus colegas e talvez, como eu disse, a videoaula de hoje, inclusive para o teu cliente, acredito que vá ajudar e valer a pena. Valeu, gurizada. Tamo junto. Até uma próxima que não seja polêmica. Valeu!